Alô pessoal, meu nome é Maurício Dusvol, eu sou jornalista da Carta Capital. Nós estamos aqui hoje no Rio de Janeiro para entrevistar o candidato a prefeito da cidade pelo PSOL, o deputado federal licenciado Tarcísio Mota. Antes de mais nada, Tarcísio, queria agradecer em nome da equipe da Carta Capital você ter atendido nosso convite para a entrevista. Eu é que agradeço, é sempre muito bom estar falando ainda mais com uma revista tão importante que eu leio sempre, como a Carta Capital. Obrigado pelo convite. Tarcísio, de acordo com as pesquisas, saiu mais uma do Datafolha, a eleição no Rio parece encaminhar para a decisão do primeiro turno, né? Aí eu te pergunto, qual a tua estratégia, qual é a estratégia do pessoal para essa reta final de campanha, falta praticamente um mês aí, né, um pouco menos talvez, para poder você dar essa arrancada e poder conseguir chegar ao segundo turno, quais são o público, né, o alvo e os bairros, as regiões da cidade que você pretende priorizar? Olha, eu já vivi algumas eleições aqui na cidade do Rio de Janeiro e mesmo no estado, e faltando um mês para a eleição ainda não está nada definido. Tem muita coisa para acontecer ainda. A gente sempre vive uma situação, inclusive nos 15 últimos dias, é o momento em que o eleitor de fato se decide. Nossa estratégia continua a ser falar com o eleitor progressista da cidade do Rio de Janeiro, falar sobretudo com o eleitor do Lula na cidade do Rio de Janeiro, para que a gente possa construir essa perspectiva de que o voto no Eduardo Paes não é um voto contra a direita. E essa é uma eleição em que, para derrotar a extrema-direita, a gente precisa tirar a extrema-direita do segundo turno e colocar um professor lá, para que a gente possa debater a cidade a partir de uma ótica de uma cidade de direitos. Nós estamos afirmando e apontando a perspectiva de que nós não precisamos reduzir tanto os nossos horizontes a ponto de achar que aquela gestão, que já está na terceira gestão, que foi a gestão berço do bolsonarismo, a gestão que abriu as portas para que este bolsonarismo se criasse aqui no Rio de Janeiro, é a saída para enfrentar o bolsonarismo. A gente está lembrando para o eleitor que Eduardo Paes, por exemplo, chamou Ottoni de Paula para ser coordenador da sua campanha, e o Ottoni, que é um bolsonarista declarado, né, nesse momento. Eduardo Paes não tem nenhum compromisso com as pautas da esquerda, não enfrenta a desigualdade social, não enfrenta o problema da moradia, não tem a tarifa zero como um dos seus horizontes, que é uma pauta básica da esquerda hoje, não enfrenta a questão do colapso ecológico global. Ou seja, o Eduardo Paes é um neoliberal autoritário que sequer ouve a população ou se coloca a questão de que o povo esteja participando do processo decisório da prefeitura, e é um oportunista, né? Votou a favor do impeachment da Dilma, quer dizer, liberou a sua base para votar favorável ao impeachment da Dilma, preferiu o Bolsonaro no lugar do Haddad em 2018, só aderiu à campanha do Lula no final do primeiro turno. Portanto, Eduardo Paes hoje está colado no Lula e tenta colar a sua imagem ao Lula e à direita, porque o que interessa ao Eduardo não é um projeto de cidade, é o seu projeto de poder, o seu projeto de poder pessoal. E a gente está falando com um eleitor, fundamentalmente o eleitor de esquerda, de que o nosso futuro depende da gente não reduzir tanto os nossos horizontes a ponto de achar que este voto é um voto possível para quem se diz de esquerda e progressista na cidade do Rio de Janeiro no primeiro turno das eleições. Perfeito, porque muita gente ouve na rua, as pessoas progressistas de esquerda falando, não, vamos votar num Paes talvez para eliminar de vez o risco do ramagem, o risco bolsonarista na cidade. Quer dizer, mas hoje, na verdade, o que a gente vê é uma disputa para chegar ao segundo turno entre você e o ramagem. Quer dizer, qual o discurso que você vai estar voltado para esse público para poder fazer entender que pode chegar à esquerda, sim, no segundo turno para enfrentar o Paes? A gente precisa derrotar o bolsonarismo ideologicamente. A derrota do Bolsonaro nas eleições de 2022 foi decisiva, mas ela foi por um pouquinho. Significa que a força ideológica dessa extrema-direita do ódio, da mentira, da fake news, continua sendo muito. Essa extrema-direita continua tendo muita força. E se nós não enfrentarmos ideologicamente, se nós não enfrentarmos no conjunto de ideias e valores que essa galera defende, nós vamos perder a batalha. Portanto, podemos, nesse raciocínio, né, que parte das pessoas está utilizando de votar no Paes para evitar o ramagem, na verdade pode significar uma vitória da extrema-direita. E esse é o grande problema. Uma vitória da extrema-direita, mesmo que não seja agora nas urnas, nessa eleição, seja na sociedade. Porque qual é a alternativa que a gente oferece para as pessoas? O neoliberalismo autoritário, ou numa cidade onde tem 500 mil pessoas, 10 maracanãs lotados, passando fome todos os dias, essa é a alternativa que a esquerda quer para a extrema-direita. Essa, na verdade, é o solo aonde essa extrema-direita cresce. Porque a bandeira da mudança vai continuar com eles. Se a gente olhar agora na propaganda eleitoral que passa na televisão, a candidatura que fala de mudança é a nossa e a do ramagem. E aí as pessoas continuam achando que, portanto, o que a gente quer é a continuidade.
Para a esquerda que sonha com um futuro diferente, com um mundo diferente, com a superação dessa sociedade capitalista. Na verdade, há uma urgência, inclusive, a gente está vivendo um colapso ecológico global todos os dias nos telejornais, e nós aqui no Rio de Janeiro vamos apelar para uma continuidade desse processo. Então, o que a gente está, de fato, dizendo é que o medo é um péssimo conselheiro. Nós precisamos, nessas eleições, olhar para os projetos que estão em disputa e se nossa principal tarefa, e isso eu tenho clareza sobre isso, nossa principal tarefa é derrotar a extrema-direita bolsonarista, neofascista no Brasil e no Rio de Janeiro, o caminho é pela esquerda, o caminho não é abandonando a esquerda. Tarcísio, do ponto de vista específico da gestão municipal, se criou um ambiente também no Rio, após a péssima prefeitura do Marcelo Crivella, né, não podemos qualificar de outra forma, de que o Paz não é ruim. Mas eu queria que você falasse como ir além do não é ruim, né? Qual o projeto de cidade que a esquerda traria diferente? Como o Rio de Janeiro poderia ser sob um governo, uma administração, uma gestão municipal de esquerda? A esquerda, no mundo inteiro, né, tem como sua principal perspectiva enfrentar a desigualdade, tornar o mundo mais justo, tornar o mundo melhor para todo mundo, atacar as raízes estruturais da pobreza, da exploração e da desigualdade. Eduardo Paes não faz nada disso. Eduardo Paes espera que o mercado resolva o problema da desigualdade. E nós todos de esquerda sabemos que o mercado não é o caminho para enfrentar a desigualdade. Pelo contrário, o mercado só perpetua a desigualdade, a exploração, a exclusão. E neste processo, inclusive, perpetua o machismo, o racismo, a LGBTfobia. Um mundo diferente não será construído a partir do mercado. Nós de esquerda sabemos disso. Você, na tua pergunta, lembra desse fato. O maior cabo eleitoral do Eduardo Paes é o Crivella, né? O desastre do Crivella. Mas é verdade de que o Eduardo Paes, no seu jogo oportunista, aprovou as contas do Crivella. Ele passou o tempo inteiro reclamando do tal legado do Crivella para poder se justificar de um governo que começou muito mal, segurar todo o dinheiro para jogar dinheiro na cidade em obras eleitoreiras, nas vésperas da eleição, para criar essa impressão de que ele é um bom gestor. Bom gestor? Lembremos da ciclovia Tim Maia. Eu sou uma pessoa que defendo que a cidade tem que ter ciclovia para todos os lados. Mas construíram uma ciclovia e não calcularam que ela estava à beira do mar e, portanto, precisava resistir às ondas. Bom gestor, ele tem 3 restaurantes populares numa cidade com 500 mil famílias. Que boa gestão é essa? É uma boa gestão para o capital. É uma boa gestão em que tudo é o mercado. Reviver Centro, o mercado resolve. Porto Maravilha, o mercado resolve. Mercado resolve. Mercado e sua panelinha. Faz todo o esforço para garantir o estádio do Flamengo, né? Ao mesmo tempo não faz nenhum esforço para garantir para os prédios federais para a moradia popular nas ocupações que acontecem aqui no centro da cidade. Portanto, esse elemento das críticas que a gente faz à gestão do Eduardo Paes é que ela é uma gestão neoliberal, autoritária, que não enfrenta a desigualdade, que dá tudo que o mercado pede. Portanto, é uma gestão tipicamente dos poderosos, para os poderosos, com algumas coisas de propaganda, e isso ele sabe fazer porque ele gasta muito dinheiro, não é que ele saiba fazer. Gastou, só para a gente lembrar disso. Olha onde parte do voto que se diz progressista está sendo depositado. E aqui a gente também está chamando o alerta para isso. Se eu juntar todos os programas de enfrentamento à fome da prefeitura e olhar quanto eles gastaram em 2023, 60 milhões. Em publicidade, ele gastou 167 milhões de reais. Muito mais dinheiro para o TikTok do que para matar a fome do carioca. Esse é o elemento que a gente está dizendo que é uma prefeitura que não enfrenta a desigualdade. E que uma prefeitura de esquerda tem que fazer, né? Ou seja, um governo de esquerda, por que a esquerda socialista almeja chegar ao poder? Porque ela quer enfrentar a desigualdade, precisa reduzir ao máximo, acabar com a desigualdade, acabar com a fome, isso é um princípio básico. E enfrentar a desigualdade, ela precisa retirar poder das máfias, dos poderosos. Eduardo Paes é um empregado da máfia dos ônibus. Eduardo Paes é um empregado da máfia da especulação imobiliária. Então, um governo de esquerda precisa retirar poder dos poderosos e dar poder ao povo. Eduardo Paes não ouve nenhum conselho de políticas públicas. Eduardo Paes faz o loteamento nas regiões administrativas e subprefeituras para serem todos cabos eleitorais e candidatos nas eleições seguintes. Nós, da esquerda, faremos um governo diferente, porque ele será diferente no conteúdo, nas prioridades
e será também no método, na forma de governar. Nós precisamos radicalizar a democracia para enfrentar o autoritarismo do neoliberalismo e também o autoritarismo dos golpistas da extrema-direita. Acreditar na democracia de verdade, acreditar na participação popular. Essas são questões, portanto, vamos mudar completamente no conteúdo, nas prioridades que o governo municipal precisa ter e no método, na forma de governar. Tarcísio, você é o primeiro candidato a prefeito aqui no Rio que se declara ecossocialista, né? Esse é um conceito interessante. Eu queria que você explicasse o conceito brevemente, né, para quem não sabe, e dissesse o que na sua gestão o fato de ser ecossocialista, como uma gestão ecossocialista seria no Rio de Janeiro. Olha, primeiro eu sou socialista absolutamente por convicção, porque sei que este modo capitalista, a forma como o ser humano se relaciona com o planeta, com a natureza, com a riqueza, com a própria vida, com a forma, né, de reprodução da vida social é incompatível, seja com a justiça, seja com a própria existência do planeta. E por isso eu sou ecossocialista, porque não é possível a gente imaginar uma forma diferente de estar no mundo que não seja hoje a partir da perspectiva ecológica, né? Ou seja, o colapso ecológico global é uma realidade. Acabou de sair a notícia de que, de fato, agosto é o mês mais quente da história desde que se começou a medir lá no século XIX. Né, 1,5 grau acima do que foi o período, não o período pré-industrial, mas o período de 1980 a 1990, ou seja, nós já ultrapassamos todos os limites possíveis e imagináveis. Portanto, é preciso afirmar um horizonte de mudança estrutural da relação com o planeta. É claro que esse é um processo de longo prazo que não se dará numa gestão municipal, mas a gestão municipal precisará, primeiro, liderar, por exemplo, a perspectiva de uma transição ecológica, de uma transição energética. Uma transição ecológica e energética que aposta numa outra forma de lidar com o planeta, de uma outra forma de lidar com o território da própria cidade e de, ao mesmo tempo, adaptar a cidade para as mudanças climáticas que já são uma realidade. Ser ecossocialista é defender a vida até a última instância. É defender, de fato, a vida no planeta e defender a vida como algo digno para todo mundo. Aquilo que nós dizemos, mesmo do ponto de vista de gestões que não são ecossocialistas, de que é preciso reduzir as distâncias sociais e as distâncias geográficas, é algo fundamental para que a gente construa uma outra relação com a vida. E afirmar que gente é para brilhar, não para morrer de fome, é uma expressão claramente ecossocialista nessa situação. Portanto, afirmar de que nós precisamos mudar radicalmente, estruturalmente a nossa forma de lidar com o planeta. É afirmar, por exemplo, de que o bem comum precisa estar acima desta lógica individualista, essa lógica egoísta, essa lógica do acúmulo de riquezas pessoal e de que é a riqueza pessoal que é o que limita, o que é a medida da felicidade. Afirmar o bem comum é um elemento fundamental. E isso tem acontecido em vários lugares no mundo, ou seja, gestões municipais que afirmam o bem comum, afirmam o bem público, constroem uma outra relação social e com o próprio território da cidade. Por isso eu me afirmo ecossocialista e por isso eu digo que este é o caminho para que a gente possa, inclusive, ter futuro, ter direito ao futuro. Porque do jeito que nós estamos, e as notícias hoje mesmo, nem mesmo a grande mídia consegue mais esconder os incêndios, as queimadas, os recordes de seca, o ar do jeito que está, as grandes enchentes, os grandes eventos climáticos, tudo isso está na nossa cara. E, portanto, para ter direito ao futuro, a gente precisa afirmar um outro modo de viver no nosso planeta. E o planeta começa no bairro, o planeta começa na cidade, o planeta começa no território da cidade. E a gente precisa mudar essa forma a partir da cidade até o global. Outra questão muito sensível, Tarcísio, que as pesquisas têm identificado também como preocupação dos eleitores, é a questão da segurança pública. Isso não é uma atribuição municipal, a gente sabe, mas hoje em dia a pressão é muito grande, tanto para cima no governo federal, quanto para baixo nos governos municipais, de também pegar uma parte dessa atribuição que seria do governo estadual. Aí eu te pergunto, qual é a proposta em relação à guarda municipal mais eficiente, mais humana no Rio de Janeiro? Sabe, primeiro eu acho que a gente precisa, e a gente está usando essa eleição para isso também, para afirmar para todo mundo que segurança também é uma atribuição municipal. Porque segurança não é só polícia. Ou seja, do ponto de vista do que é a segurança pública, a atuação das polícias ou daquilo que nós chamamos do policiamento ostensivo é de fato uma atribuição, sobretudo do governo estadual, mas também com a perspectiva também federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, ou as polícias estaduais, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Mas segurança é muito mais do que isso.
Segurança é a perspectiva da garantia de direitos. Uma cidade mais livre, uma cidade mais segura, perdão, não é uma cidade com mais armas e mais policiais, é uma cidade mais livre, onde os direitos são garantidos para todas as pessoas. Isto significa que o município, que a prefeitura tem um papel decisivo. E eu quero entrar e ser mais concreto nessa história. O Sistema Único de Segurança Pública, que já é uma lei no Brasil, determina que os municípios precisam agir, sobretudo, na questão preventiva, na questão do ordenamento urbano e da organização da cidade, que torna um ambiente melhor para que a vida transcorra de forma melhor. E mais do que isso, os municípios é onde devem se construir os chamados planos municipais de redução da violência, ou planos municipais de segurança pública. É no âmbito do município, sob coordenação da prefeitura, que articula e integra as várias forças e os vários instrumentos de garantia de direitos e de segurança na cidade. Ou seja, é um município que tem que gerar dados no território e, portanto, para ter, baseado em evidências, a intervenção em cada um desses territórios. Isso significa, por exemplo, de que não dá, e aqui nós claramente queremos apostar neste plano e queremos criar o que a gente chama de Observatório Carioca da Violência, com dados alimentados em tempo real, com um mapa interativo, em que o cidadão vai saber de fato onde é que estão os índices acontecendo e quais são as metas de redução e poderão cobrar do governo municipal, do governo estadual e do governo federal as ações para que as metas sejam cumpridas. Isso é usar a inteligência muito mais do que a truculência. A inteligência sempre dá melhores resultados do que a truculência. A aposta numa política de segurança pública que mata pobre e preto todo dia, de uma polícia que mais mata, uma polícia que mais morre no mundo, é uma política cara e ineficaz. E é o prefeito, a partir da gestão do território, do lugar onde as pessoas vivem e moram, que deve construir, a partir da integração e da inteligência, formas de política de segurança diferentes que garantam a vida das pessoas. O prefeito pode ajudar a sufocar a renda do crime e, portanto, porque onde é que esses grupos mafiosos que controlam territórios pela cidade, onde é que eles ganham o seu dinheiro? No mercado ilegal de serviços, no mercado ilegal de terras, né? Por que um cidadão de uma favela compra um apartamento da milícia ou compra um apartamento do tráfico? Porque não há oferta de moradia digna pela prefeitura. Por que ele recorre, ou por que a milícia ou o tráfico controla o transporte dentro do bairro? Porque a prefeitura não oferece transporte público de qualidade. A prefeitura pode acabar e impedir que este mercado continue agindo sem nenhum controle. E é por isso que essa história se articula com a lógica da legalização das drogas. Porque está aí mais um mercado onde o Estado se nega a controlar, a fiscalizar e portanto, regular esse tipo de situação em que o crime pode agir livre e impunemente, né? A extrema-direita costuma dizer que nós somos a favor da liberação das drogas. As drogas estão liberadas hoje, porque elas não estão reguladas, não estão controladas, não estão fiscalizadas. Nós defendemos a legalização, inclusive como perspectiva educativa para a redução do uso abusivo de drogas. E o uso abusivo de drogas legalizadas ou ilegais, né? Portanto, a gente pensa, do ponto de vista da município, que o município tem muito o que fazer na área da segurança pública. Tem muito, é uma obrigação do município. Obrigação que o atual prefeito Eduardo Paes foge, e ele fica o tempo inteiro dizendo que é só atribuição do governo do Estado, e atribuição que o governo do Estado cumpre de forma absolutamente errada, equivocada. Nós temos um desastre completo com este Cláudio Castro, que é ainda herdeiro do tiro na cabecinha do Witzel, e um prefeito omisso, ou seja, um governador genocida, um prefeito omisso, uma cidade insegura. Isso a gente não pode tolerar. Nossa proposta é completamente diferente, é mudar a segurança pública, assumir a autoridade sobre o território, assumir o comando da política de segurança no território da cidade. O prefeito precisa fazer isso, precisa e pode, e dentro do ordenamento jurídico é isso. O prefeito não determina onde, como a polícia militar e civil não tem o comando sobre isso, mas ele diz, a partir de evidências, de políticas baseadas em evidências claras produzidas pelo próprio município, como é que a segurança tem que agir no território da cidade. É aqui que a gente diz que a autoridade do prefeito é decisiva. Tarcísio, você de largada já conquistou um apoio de parte do PT, né, e de outros partidos de esquerda, PCdoB, PV, embora as direções desses partidos tenham majoritariamente seguido o Eduardo Paes. Se chegar ao segundo turno, como você pretende aglutinar mais essas forças? Você acredita que isso seja possível, né, nessa realidade? E acrescentando, com quem, uma vez eleito, com quem você pretende governar? Talvez seja cedo fazer essa pergunta, mas enfim. Olha, no segundo turno zera tudo.
E nós vamos discutir novamente com todo o movimento social organizado na cidade do Rio de Janeiro, com a esquerda, com o eleitor progressista, com o eleitor que acredita que outro Rio é possível, com o eleitor que acredita que outra cidade é necessária e urgente. E, portanto, me preocupa, sobretudo, a relação que nós teremos com o eleitor, com os movimentos sociais, não com as cúpulas partidárias, né? Mas nós estaremos abertos a conversar com todo mundo para que o segundo turno continue a ser um debate qualificado de cidade, que a gente já está fazendo agora, mas aí no segundo turno em igualdade de condições com o atual prefeito, com o Eduardo Paes, e nós vamos disputar essa situação, e aí é que aqueles que se dizem de esquerda mesmo vão ser colocados à prova, que será a esquerda contra o neoliberalismo, será a esquerda dos direitos contra a primazia absoluta das negociatas, das máfias e dos mercados. Né? Esse é o elemento que, na nossa opinião, o voto progressista precisa perceber já neste momento. E claro, na hora de governar, nós vamos governar para o povo trabalhador, para os movimentos sociais, para aqueles que constroem a luta na cidade. Eu acredito mesmo que só a luta muda a vida e que o papel de um governo de esquerda é fortalecer as lutas do povo. E nós vamos governar a partir desta perspectiva. E teremos, certamente, porque tem muita gente boa fazendo coisa boa no Rio de Janeiro. E quem está fazendo coisa boa, quem está contribuindo para uma vida mais justa, para uma vida melhor na cidade do Rio de Janeiro, vai ser chamado a fazer parte do meu governo. Vai ser chamado a fazer parte dessa nova, dessa virada histórica na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro merece um governo genuinamente de esquerda, para que a gente possa comprovar aquilo que eu tenho certeza, de que a vida vai ser melhor para todo mundo se a gente enfrentar as máfias, se a gente tirar poder dos poderosos, se a gente der direitos para as pessoas, se a gente direcionar o orçamento público para enfrentar a desigualdade, para investir no povo, investir na população. Esse é o tipo de situação decisivo e que a gente vai gerar uma outra dinâmica, uma outra cultura política. Uma cultura política de esquerda, sim. Nós vamos derrotar a extrema-direita, inclusive mostrando que esta cultura política da esquerda, essencialmente democrática, participativa, do enfrentamento dos dilemas, daquilo que dói na vida das famílias cariocas, é o caminho para todo mundo ser mais feliz, é o caminho para a gente conquistar uma vida melhor para todo mundo. Tarcísio, você, nesse quase 1 ano e meio de mandato, né, um pouco mais de 1 ano e meio de mandato lá em Brasília, você se destacou como um parlamentar atuante e firme da base do governo Lula, né? O Eduardo Paes, como você mesmo falou, a gente lembra desde a época da CPI do Mensalão, quando ele era deputado do PSDB e integrava, né, a CPI do Mensalão, ele tem uma relação com o próprio Lula de idas e vindas, digamos assim. No entanto, por conta de um acordo nacional, né, que visa a eleição do Lula em 2026, o PT está apoiando o Paes e o Lula aparentemente não vem mostrar o apoio a você. Isso já aconteceu outras vezes na eleição aqui do Rio. Eu estava até lembrando do Chico Alencar em 96. Sim. O Chico Alencar deixou de ir ao segundo turno por 1,5%, e o Lula não veio, nem Zé Dirceu, ninguém na época veio aqui no Palanque nenhuma vez. Aí foi Conde, Sérgio Cabral no segundo turno, o resto é história. Aí eu te pergunto, está fazendo falta ao Lula? Existe alguma esperança que o Lula venha a manifestar um apoio a você? Talvez até no segundo turno, se for o caso. É claro que o Lula faz falta. O maior cabo eleitoral do país. Óbvio, seria falso não dizer para os leitores da Carta Capital, para aqueles que estão nos assistindo, de que eu não gostaria de ter o Lula no meu palanque. Mas, sobretudo, a gente tem dito de que o eleitor do Lula vai reconhecer no nosso programa, o programa do Lula. O Lula cumpre acordos. E o acordo que ele fez do Eduardo Paes, numa lógica de que precisava de uma base ampla, tanto para vencer as eleições de 2022, quanto para governar, é um acordo legítimo. E que bom que o Lula cumpre acordos. O Eduardo é que não cumpre. O Eduardo é que faz um acordo agora e desfaz daqui a pouco. E esse elemento, o eleitor do Rio de Janeiro também sabe. Portanto, nós seguiremos reivindicando a perspectiva de que esta candidatura é uma candidatura da base do governo Lula, que se reivindica no enfrentamento à extrema-direita, que se reivindica com um programa de esquerda para a cidade do Rio de Janeiro. E aqui a gente faz valer aquilo que nós sempre aprendemos e dissemos na política, né? Política se faz com ideias, política se faz com valores, com princípios. E o meu princípio nesse momento é: nós precisamos derrotar a extrema-direita pela esquerda. E neste ponto de vista é o que a nossa campanha constrói, sem ter nenhum problema do ponto de vista mais prático de que o Lula está cumprindo um acordo feito lá em 2022. Nós continuaremos a lutar por justiça social. E esse é o maior legado que o governo Lula tem a apresentar para a sociedade. A luta pela justiça social, o aumento do salário mínimo, educação integral, o programa Pé de Meio, Minha Casa Minha Vida, todos esses
essas questões que são o governo federal que faz e que o Eduardo fica tentando se aproveitar de forma oportunista. Então, na lógica, na gênese, na natureza da nossa candidatura. E, na minha opinião, é isso que importa e é isso que eu espero que o eleitor carioca perceba nesse momento da eleição e no dia 6 de outubro possa apertar os 50 convictamente de ser uma candidatura de esquerda, uma candidatura que vai mudar, uma gestão municipal, uma prefeitura que vai mudar a história do Rio de Janeiro. O deputado Rodrigo Amorim protagonizou já um momento de agressão, né, um candidato do PT, o Leonel de esquerda, candidato a vereador. Como é que você está percebendo a campanha nesse aspecto e sobre a necessidade de fazer uma campanha limpa, né, em todos os aspectos? Olha, o Amorim, ele está condenado. Ele fez uma agressão à Beni, ele foi condenado por violência política de gênero por causa dessa agressão à Beni Brioli, nossa vereadora em Niterói. Ele é a personificação dessa ideia do ódio e da violência na política. E por isso ele protagonizou também durante a campanha, não foi só contra o Leonel de esquerda, foram vários os episódios em que a equipe dele, com ele presente, protagonizou violências, atitudes agressivas contra campanhas da esquerda, de várias candidaturas de esquerda, inclusive candidaturas nossas do PSOL e também outras candidaturas do PT. As divergências políticas são aceitáveis, mais do que aceitáveis, são necessárias, são positivas para a democracia. Fazer o debate de ideias e a partir de perspectivas políticas diferentes, é isso que a democracia pede. Mas a democracia não tolera a violência. A democracia não tolera aqueles que são antidemocráticos. Aqueles que, no caso do Rodrigo Amorim, do alto de uma tribuna de deputado, ele não pode cometer violência política de gênero tal qual ele fez contra a nossa vereadora Beni Brioli. O fascismo não tem vez com o PSOL. Os fascistas não passarão e nós daremos essa batalha como batalha das nossas vidas. Tarcísio, uma última pergunta. Antes, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para a entrevista. Eu te agradeço. Eu quero te perguntar, já projetando para além até da eleição municipal, né, os setores progressistas de esquerda aqui no Rio se ressentem muito de uma união dos partidos, a esquerda, mais uma vez, não aconteceu de uma maneira firme em toda a tua candidatura. Aí eu te pergunto, apesar desse acordo do PT com o Paz, visando 2026, que fala não só do Lula, mas da própria candidatura do Paz ao governo, que apesar de dizer que não, me parece que ela está dada, eu te pergunto, os dados já estão jogados, o jogo está jogado em relação ao 2026, como é que a esquerda, a partir dessas últimas experiências, passando pela eleição do Lula, para essa eleição municipal agora e projetando 2026, ela deve se organizar aqui no Rio para apresentar a candidatura forte ao governo do Estado em 2026? Nosso chamado à unidade de esquerda não foi um chamado oportunista eleitoreiro. É um chamado porque nós acreditamos que esse é o caminho para mudar a realidade da cidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil. É preciso construir as condições para que a unidade de esquerda se dê na prática, nas lutas e nas eleições. Portanto, nós continuaremos a fazer esse chamado, olhando para 2026, seja para reeleger Lula e derrotar o candidato bolsonarista da vez, seja para um projeto de esquerda para o Estado do Rio de Janeiro. Não é possível que a gente não coloque as nossas bandeiras, as nossas perspectivas no processo eleitoral. O PSOL é o maior partido de esquerda do Estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro. Mas nós entendemos que precisamos estar junto com outras agremiações partidárias, e hoje nessas eleições estamos com a Rede, com o PCB, mas nós precisamos juntar todo mundo que acredita num futuro pela esquerda. E esse chamado será feito. Porque se para a eleição nacional pode ser que seja necessária uma frente ampla, mesmo nessa frente ampla é preciso ter uma perspectiva de esquerda. A esquerda precisa ter sua identidade num processo de frente ampla. Não é o que acontece hoje, por isso nós temos a nossa candidatura na candidatura do Eduardo Paes. A candidatura do Eduardo Paes é uma candidatura de direita, onde a esquerda se esconde, onde a esquerda não consegue colocar suas pautas, onde ele não dá espaço para isso. Nem a vice Eduardo Paes deu para o PT, o maior partido, o segundo maior partido da sua coligação. Portanto, para 2026, eu na prefeitura do Rio de Janeiro vou seguir fazendo um chamado para a unidade de esquerda, para que haja uma candidatura de unidade da esquerda para o governo do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente tenha, sobretudo, uma perspectiva de qual é, afinal, a esquerda deixou de ter um projeto para o Estado e para o país. A esquerda está fadada a, pelo medo à extrema-direita, não apresentar suas bandeiras, não apresentar suas propostas. Esse é um caminho da derrota. Esse caminho, o caminho onde a esquerda desaparece, é o caminho da derrota em que a gente não topa nem lutar. Que é uma derrota que a gente assume antes de começar o jogo. Nós seguiremos chamando a unidade da esquerda para um projeto de esquerda
tanto no município do Rio de Janeiro, como estamos fazendo até agora e seguiremos fazer até a vitória, quanto para o governo do Estado em 2026, na perspectiva de derrotar a extrema-direita e reeleger Lula. É isso aí, pessoal. Esse foi um excelente papo com Tarcísio Mota, candidato do PSOL à Prefeitura do Rio de Janeiro. Compartilhe, assine o canal, deixe o like e até a próxima.